Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, hoje nós iremos abordar sobre o conceito de computação em nuvem. Nós entenderemos o que seria, para que serve e os seus respectivos tipos. Bom, computação em nuvem também pode ser chamado de uma outra nomenclatura, gente, que se chama, Cloud Computer, que é a tradução literal de computação em nuvem. Tudo bem? Bom, computação em nuvem. Qual é o objetivo? O objetivo da computação em nuvem é que você armazene serviços e dados em um outro local remoto, de modo que você não tenha, o perigo de perder esses dados. Imagine só, se eu possuo, por exemplo, todas as aulas da LAC armazenadas no notebook, certo? Esse notebook, por um incidente, seja de fenômeno natural, ou seja um incidente físico, por exemplo, venha a parar de funcionar. O que vai acontecer com as aulas da LAC? Vai se perder. Então, imagine agora que todas as aulas, que é assim que funciona, na verdade, na prática, estejam armazenadas em um servidor dedicado, espalhado pelo Brasil ou espalhado até pelo mundo. O que vai acontecer? O meu notebook, ele pode estragar, pode acontecer qualquer incidente com ele que eu vou ficar tranquilo. Mas por que eu irei ficar tranquilo? Porque os dados, diga-se de passagem, o maior ativo de uma empresa, de uma organização, é a informação. Tá? Então, se eu perder esse notebook, eu não vou ficar tão preocupado, porque as minhas informações ainda estão sendo armazenadas em um outro local. Tudo bem? Bom, entendemos o conceito, então, de computação em nuvem. Você precisa entender o seu funcionamento. O seu funcionamento depende primordialmente da internet. Uma vez que você não tenha acesso à internet, é impossível você ter acesso à computação em nuvem. E aí a gente entra num porém, Sabemos que o Brasil, por exemplo, a nossa internet não é muito boa. Então, por isso que a computação em nuvem para as grandes empresas não é algo que está sendo muito utilizado, Principalmente na região centro-oeste, por exemplo, onde nós estamos alocados em Cuiabá. A internet não é muito boa, mas para concurso público, ele vai te perguntar se para funcionar a computação em nuvem eu preciso de internet. Você vai marcar aqui? Sim. Outra coisa importante, a computação em nuvem você pode acessar através de vários dispositivos, porque ela é multidispositivos. Você pode acessar de desktop, de celular, que é o smartphone, de tablet e até de notebook, até Smart TV, desde que acesse a internet você consegue acessar um serviço, certo? E ele vai te perguntar uma coisa importante no concurso. Quais são as empresas que fornecem esse tipo de serviço? Nós temos várias, nós temos o Google Drive, o Dropbox, nós temos a Amazon, nós temos a IBM, E ele pode fazer uma sacanagem contigo. Ele pode perguntar o seguinte, se o HD do seu computador, ele é um dispositivo de computação em nuvem. E aí você vai colocar na cabeça o seguinte, o HD realmente ele armazena dados. Só que o HD, ele não está remoto, ele está local. Se ele está local, não é computação em nuvem. Então, veja só como cai em concurso. Esse concurso foi no ano 2017, para o cargo de analista, e ele cobra justamente o conceito que eu acabei de passar para vocês. Tá? Bom, das alternativas abaixo, marque aquela que não representa um dispositivo de armazenamento nas nuvens. Olha a interpretação de texto, gente. Nas nuvens. O Google Drive é, O OneDrive. Estou em dúvida, professor, se o OneDrive é ou não é. Então você continua, marca o sinal de interrogação. Disco rígido? Disco rígido é nas nuvens, é local. Então, tá aqui o seu gabarito. Dropbox é, O OneDrive eu não tinha citado anteriormente. Então aqui eu deixei de propósito, porque você pode utilizar a questão de probabilidade, erro. Porque existem várias empresas, várias provedoras de serviços de computação em nuvem. E aí ele vai te colocar uma que não é. Então, aqui não é local. Local é disco rígido. Então, você já pode automaticamente marcar, a alternativa C. Tudo bem? Bom, falamos que a computação em nuvem, é um serviço que não está sendo tão disseminado, principalmente no Brasil. E agora eu vou explicar o porquê não está sendo tão disseminado no Brasil. Primeiro, gente, a implementação
do serviço de computação em nuvem não é barata. Eu estou mostrando para vocês, isso aqui é o data center, tá? O que é data center? É a central de dados do Google. Então, todos os arquivos do Google estão sendo armazenados aqui, ó. Cada rack desse tem um conjunto de computadores. Então, aqui ele teve um gasto surreal, né? Então, ela não é uma tecnologia que vai ser barata. Só que aí você tem que ligar o sinal de alerta, que as empresas às vezes não conseguem fazer isso. Nós temos o hábito de ser muito imediatista, né? Você quer tudo para ontem, tudo para agora. Computação em nuvem é uma tecnologia que, se você aplicar num órgão público ou se você aplicar numa empresa privada, ele vai te dar lucros a partir de 2 anos. Tá? E aí eu vou exemplificar o porquê. Quando você trabalha com computação em nuvem, qualquer implementação, seja de pequeno porte, vamos jogar baixo aí de 50 mil reais. E aí você, poxa vida, empresas pequenas não têm acesso a 50 mil reais. E aí eu vou te colocar um porém. Quando você trabalha com servidores na sua empresa, você tem que ter no mínimo 2, 3, 4 servidores. E cada servidor, vamos jogar abaixo, que custe 3 mil reais. Então você tem 12 mil reais de gasto de servidor. E aí o que acontece? Você não tem o gasto somente com esses servidores, você tem gasto com ar-condicionado, com energia elétrica, você precisa de ter um no-break para manter esses computadores funcionando as 24 horas, você precisa de ter também a questão de segurança, porque imagine só que alguém entre no seu data center e tenha acesso a todas as suas informações. A empresa, o que vai acontecer com ela? Vai falir. Então você tem que colocar um guarda, segurança 24 horas, alarme de incêndio, alarme também para invasão. Então assim, você tem que ter também a parte funcional da internet com 2, 3 links, 4 links dedicados, porque o servidor não pode parar. Né? Então você tem que ter vários funcionários para controlar essa manutenção. Então vamos jogar aí, por exemplo, que você vai ter um gasto, somado todos os serviços que eu falei para vocês, de uns 2 mil reais. Né? Já gastamos 20. E aí você tem mais 2, 3 mil reais de serviços por mês. Multiplica isso por ano. 3 vezes 12 dá 36 mil reais. 36 mil reais mais 20 mil que você gastou dos servidores, isso jogando baixo. Tá? Já dá 56 mil reais. E aí você pensa em 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai estar pagando os mesmos valores. E a computação em nuvem, o pontapé inicial é alto? Mas depois de 2, 3, 4 anos, você consegue também verificar uma economia. Então, pensem assim, computação em nuvem é um investimento barato? Não, mas a médio e longo prazo compensa. E é isso que ele cobra na questão de concurso público. Tá? Vejam só como ele cobra em questão, gente. Essa foi uma questão da Telebrás, tá? A banca lançadora foi o CESP, eles cobraram em 2015 ainda sobre isso. E ele pergunta o seguinte, ó, os possíveis benefícios relacionados ao uso de computação em nuvem nas organizações incluem a economia de energia elétrica. E aí? Verdadeiro ou falso? Bom, você tem que lembrar o seguinte, se eu não tenho que ter servidores, se eu não tenho que ter vários computadores, se eu não tenho que ter câmeras de segurança, ar-condicionado funcionando 24 horas, você concorda comigo que você vai ter uma economia? Então, logicamente, gente, que se você utiliza o serviço de computação em nuvem, a tecnologia de computação em nuvem, você vai diminuir o consumo. Então, está correto sim. Tá? A computação em nuvem, ela fica barata justamente por causa disso, tudo bem? Então, vejam que é uma questão muito interessante. Bom, nesse caso que nós citamos anteriormente, ele perguntou quem as empresas que fazem computação em nuvem e perguntou sobre uma característica de investimento. Mas ele pode perguntar no teu concurso quais são as características, gente? Quais são as características? A primeira característica que você tem que saber que a computação em nuvem, ela te traz mobilidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa,
essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula. Tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo. Nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente ou acesse nosso site laconcurso.com.br que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.